Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Sobre os aspectos da salvação, tá? Esse assunto é um assunto que requer um estudo, onde muitas pessoas atropelam os textos e acaba que não interpretando adequadamente, e isso gera uma confusão terrível na mente das pessoas. Porque a Bíblia como um todo vai falar em vários contextos sobre a questão da salvação. Então, um ministro do Evangelho, um pregador do Evangelho, ele precisa entender para depois transmitir, porque senão isso vai gerar nas pessoas, sabe, uma confusão, e para desfazer isso vai ser muito difícil. Então é melhor a gente ensinar da base, para de fato a gente crescer na graça e no conhecimento, do que ficar atropelando os textos e depois ter que refazer o caminho, explicando detalhadamente. Então vamos lá. Quando nós falamos, amados, sobre salvação, eu preciso entender o texto, eu preciso compreender o contexto, o que estava acontecendo ali, para eu fazer essa afirmação sobre salvação. Porque a salvação na Bíblia, ela tem outros aspectos, outros sentidos. Por exemplo, salvação na Bíblia muitas vezes está falando, se referindo a um livramento, a um socorro de Deus. A uma salvação na Bíblia muitas vezes vai falar sobre a provisão de Deus, né? Vou citar aqui alguns exemplos clássicos. O profeta Abacuque, ele disse lá no capítulo 3, no versículo 17 e 18. Abacuque disse assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o gado do curral seja levado, né? Ele diz assim: todavia eu me alegrarei aonde? No Senhor. Aí ele declara: esperarei no Deus da minha salvação. Mas de que salvação Abacuque está falando, se o contexto que ele vinha falando anteriormente era sobre provisão, prosperidade? Então ele estava dizendo que ainda que se ele fizesse um investimento e não desse certo, ainda que se ele perdesse as suas riquezas, os seus bens, ainda que os seus plantios, ou seu plantio não desse fruto, ainda que ele fosse roubado, se o gado fosse levado, é claro que o profeta não está falando dele, ele está profetizando, ele está declarando aquilo. Aí ele diz: a minha salvação vem do Senhor, ou seja, ele está falando que a provisão vinha de Deus. Então salvação ali não tem absolutamente nada a ver com a questão da vida eterna, mas sim com a provisão divina. É basicamente aquilo que o salmista Davi declarou no Salmo 23. Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Ou seja, o Senhor vai me salvar desse vale, o Senhor vai me livrar do perigo. É disso que Davi estava falando. Era um tipo de salvação, é uma tipologia de salvação. Então vamos ver em vários textos a palavra salvação, mas pertencendo a um outro assunto e não especificamente a questão da vida eterna. E aqui eu vou para um clássico onde a igreja se atrapalha todinha. Preste atenção. Vamos lá. Olha o que está escrito em Romanos, no capítulo 10, carta aos Romanos, no capítulo 10, do versículo 8 em diante. Olha que interessante. Romanos capítulo 10, versículo 8 em diante. Diz assim: mas o que diz? É uma pergunta. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Aí o Paulo continua falando: esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, versículo 9: se com a tua boca
confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E no 11 diz assim: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Não será o quê? Confundido. Opa, eu já encontrei aqui a resposta. A salvação aqui não tem nada a ver de salvação eterna. Tem a ver uma salvação de uma confusão. As pessoas estavam confusas. As pessoas estavam perdidas no entendimento. As pessoas precisavam de esclarecimento. Então, a salvação aqui no contexto não se aplica à vida eterna, mas sim uma salvação intelectual, uma salvação de libertação na mente. É basicamente o que Jesus de Nazaré disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essas pessoas precisavam de uma salvação para se libertarem, visto que elas estavam em confusão, ou confundidos, sendo confundidos. E onde é que você afirma isso, irmão? No mesmo contexto. Quando nós lemos o versículo 1, Paulo continua dizendo assim, Romanos 10, 1: irmãos, olha que interessante, o bom desejo do meu coração e a minha oração a Deus por Israel, não é pela igreja, Paulo especifica, porque uma coisa era Paulo estar orando pela igreja. Quando Paulo orava pela igreja, Paulo dizia o seguinte: eu oro para quem? Para aquelas comunidades, pela igreja de Éfeso. Paulo orava pela igreja de Éfeso para que Deus desse entendimento. Paulo orava pela igreja de Colossenses para que Deus desse espírito de sabedoria e de revelação. Paulo orava pela igreja de Tessalônica para que eles fossem fortalecidos na fé. Então Paulo orava pelas comunidades. Paulo orava pela igreja da Galácia para que eles permanecessem firmes na graça. Paulo orava por diversos lugares que ele passava, por diversas comunidades, para fortalecer os irmãos. Só que aqui, a oração de Paulo é pela casa de Israel, não é pela igreja. A oração de Paulo aqui, especificamente, é pelos judeus e não pela comunidade cristã. E aí Paulo diz: ora, o bom desejo do meu coração e a minha oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então vamos continuar e perceber que Paulo não está se referindo à salvação eterna. Aí Paulo vai continuar, versículo 2: porque eu lhe dou testemunho de que eles têm zelo é cuidado, eles têm cuidado de Deus, mas não com entendimento. Então Paulo estava orando para que eles alcançassem essa salvação no entendimento, porque eles tinham cuidado, zelo de Deus, todavia eles não tinham entendimento, irmãos. E é isso que acontece nos nossos dias. Muitos filhos de Deus têm zelo pelas coisas de Deus, mas não têm o entendimento. Ou seja, muitos filhos de Deus estão confusos, estão sendo confundidos. Muitos filhos de Deus creem no Senhor, confessam ao Senhor, mas não têm conhecimento acerca da palavra do Senhor, e por isso são levados por ventos de doutrina, mesmo usando o nome de Jesus Cristo. Então Paulo orava para que essa salvação chegasse sobre a vida do povo de Israel, porque eles tinham zelo de Deus, mas eles não tinham entendimento. E qual era o tipo de entendimento que eles precisavam? Versículo 3 e 4 vai explicar. Aí Paulo disse assim, versículo 3: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça,
justiça. Não se sujeitaram à justiça de quem? Deus. Olha que coisa interessante. No versículo 1, Paulo orava para que eles tivessem salvação. No versículo 2, Paulo disse que eles tinham zelo, mas não tinham entendimento. E no versículo 3, Paulo disse que eles não conheciam a justiça de Deus. E onde está a justiça de Deus? Paulo também explica em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Onde Paulo diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Paulo disse: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, era por isso que Paulo orava pelos judeus, para Israel, para que Israel tivesse essa salvação. Aí ele diz, e também do grego, ou seja, do gentio. Então Paulo declara que ele não se envergonhava do evangelho, que era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele viesse a crer. Primeiro do judeu e depois do grego. Aí no versículo 17 o Paulo diz assim: porque nele, no evangelho de Jesus Cristo, que é o contexto, se descobre a justiça de quem? Deus. De Deus, pela fé. E de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé em quê? No evangelho, que é a justiça de Deus. Então, os judeus no capítulo 10 não acreditavam no evangelho, que é a justiça de Deus. E por eles não acreditarem no evangelho, eles viviam confundidos. E aí Paulo orava para que eles alcançassem essa salvação por meio do conhecimento do evangelho. Porque no versículo 3 do capítulo 10, eles não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E aí Paulo diz no versículo 4: porque o fim da lei, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Então os judeus aqui, amados, eles estavam vivendo as obras da lei. E por eles estarem vivendo as obras da lei, eles não tinham alcançado a graça de viverem a justiça de Deus. E quando você não conhece o evangelho para viver a justiça de Deus, você vive confundido ou confuso. E aí Paulo orava para que eles se libertassem desta confusão. E o Paulo continua explicando, versículo 4, capítulo 10 de Romanos. Porque, ora, Moisés descreve a justiça que é da lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que vem pela fé diz assim: não diga em teu coração, na tua mente, quem subirá ao céu, isto é, a trazer Cristo do alto, ou quem descerá ao abismo, que a religião chama de inferno, isto é, a tornar a trazer Cristo dos mortos. Abismo a religião chama de inferno. Na Bíblia, abismo a religião chama de lugar dos mortos, sepultura. Aí no versículo 8 tem a palavra que nós lemos anteriormente. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra que pregamos. Se confessares ao Senhor Jesus e crer no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. A salvação aqui não tem nada a ver com salvação eterna. Tem a ver com a salvação do império, do governo da lei de Moisés, que era o império, o governo de condenação e morte. E os judeus, embora eles tivessem zelo de Deus, mas eles não tinham entendimento, e eles precisavam deste conhecimento para, através do evangelho que manifesta a justiça de Deus, eles tivessem vida plena. Amém?
E aí agora nós entramos de um assunto, onde eu estava até conversando ali com o irmão Luiz, que é totalmente, continua sendo, né, contraditório. Imagine com a mãe, ela hoje, né, dia de domingo, uma mãe sai de sua casa e ela vai para uma igreja. Chega lá na igreja, ela coloca os seus joelhos no chão e ela começa a orar a Deus pela salvação do filho dela. O filho dela está andando em lugares errados, ou o esposo, ou o sobrinho, eu não sei. Ela está lá na igreja orando por alguém, dizendo: Deus, salva o meu filho. Salva o meu filho. Senhor, salva o meu filho e leva para o céu. Ela está orando na igreja. Ela está pedindo a Deus na igreja. Vamos lá. Aí o pastor pega o microfone e ele vai ler uma palavra bíblica. Atos 16, todo mundo conhece. Atos 16, 31. Quando o pastor lê essa palavra, está escrito assim. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Agora minha pergunta é: a irmã que estava de joelho orando para que Deus salvasse o filho dela que está lá no erro, o pastor chega e lê esse versículo, mas ele não explica, ele só leu. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A minha pergunta é, desculpa o trocadilho, o filho da mãe será salvo? Aquele filho que aquela mãe estava clamando para que Deus salvasse será salvo? Porque se a mãe está pedindo a Deus para que Deus venha salvar, e o pastor ele leu, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, aquela senhora vai sair daquela igreja acreditando que Deus salvou o filho dela. Não, porque eu acredito em Deus, e o pastor lê um texto que diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua. Agora minha pergunta é: por que aquela mulher vai chegar em casa e vai evangelizar o filho para trazer para a igreja? Porque o mesmo pastor que pregou isso, ele diz assim: olha, você tem que ganhar alma para Jesus, você tem que ganhar seu marido, você tem que ganhar seu filho, você tem que ganhar sua família, a sua família tem que vir para a casa de papai, a sua família tem que vir para a igreja. Você, aí começa a colocar a responsabilidade nas pessoas. Você é responsável pela salvação da sua casa, porque está escrito: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então você tem que salvar a sua casa. Aí a pessoa fica ali se cobrando: meu Deus, mas eu creio em Jesus, Senhor, eu não aceito isso, a tua palavra diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Meu Deus, eu creio no Senhor, e por que é que a minha casa está toda perdida? Um vai para um canto, outro vai para outro. Tem alguma coisa errada, alguma coisa não foi explicado. E a primeira coisa que nós devemos explicar, em primeiro lugar, é que Deus nunca falou isso. Onde é que está escrito que Deus disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa? Ô irmão Elcio, você acabou de ler Atos 16, 31. Não, é só você ler de novo. Deus não falou nada disso. Foi Jesus, irmão. Não, olha o texto. Paulo estava orando com Silas. Perto da meia-noite os portões se abriram, os presos foram embora. O soldado romano, o centurião que era responsável pelo cárcere, ficou desesperado porque os seus chefes iriam puni-lo, naturalmente com morte, porque deixou os presos irem embora, né? O soldado pegou a sua própria espada e ia tirar sua própria vida. Não foi Jesus, não foi o Espírito Santo, não foi Deus, foi Paulo que olhou para ele e disse: não faça tal mal, crê no Senhor Jesus, que será salvo tu. Não é o irmão Elcio, não é você, não é a igreja. Será salvo você, soldado, e a sua família. A sua casa será preservada. Salvação ali é ser guardado por Deus daquela sentença que os romanos iriam lhe impor. Aí o soldado, seguindo aquela doutrina apostólica da igreja primitiva, ele recebe aquela palavra, ele acredita naquela palavra de que Deus iria salvar ele e a casa dele. Ele participa do ritual do batismo, que era comum naquela época,
E naturalmente, a gente não vai ter textos dizendo que ele foi punido. Por certo, ele se livrou. Milagrosamente, ele não foi punido. E nós entendemos o porquê dele não ter sido punido. Porque o mesmo que prometeu a salvação, quem prometeu a salvação aqui foi quem? Quem? Foi Paulo, não foi Jesus. E por que é, irmão Elcio, que ele não foi punido? Por que ele não morreu? Por que Paulo disse, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa? Por que é que aquele soldado não foi punido? Sabe por quê? Porque o próprio Paulo assumiu a responsabilidade de não fugir. Porque se Paulo tivesse fugido, ele era degolado. Então Paulo dá uma palavra de esperança. Paulo aproveitava as oportunidades para falar de Deus. Primeiro Paulo dá uma palavra de esperança. Olha, eu sirvo ao Deus poderoso. Olha, eu sirvo ao Deus que abriu essas portas aqui agora. Olha, eu sirvo ao Deus que mesmo eu maltratado aqui, preso, apanhando de vocês, eu canto, eu oro e Deus abre porta de provisão, Deus dá livramento. Então você crê nesse Deus? O romano disse, eu acredito. Paulo disse, crê nele, será salvo você e a sua casa. Nós estamos aqui, nós não vamos fugir. E aqui e ali aquele homem de fato acreditou no evangelho que Paulo pregava, que Paulo não era bobo. E naturalmente ele não foi punido, porque o prisioneiro principal era Paulo, e Paulo ficou ali para depois ser julgado em Roma. Então salvação, irmãos, em Atos 16:31, não se aplica a salvação eterna, mas sim um livramento, e especificamente para um homem e uma família. Então você que está me assistindo aqui, pare de acreditar nessa conversa que o pastor disse, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Porque se assim fosse, bastava eu estar na igreja e eu dizer, Senhor, salva meu irmão, salva meu pai, salva minha mãe, e acabou. Não ia mais fazer nada, absolutamente nada, até porque eu já acredito e Deus iria salvar. E nós sabemos que não é assim. E o engraçado é que a mesma religião diz assim, irmão, mas a salvação é individual. Se é individual, por que você tem que crer para sua casa ser salvo? Então já não seria individual, né? Então, irmãos, nós vamos percebendo dentro das Escrituras que existem vários textos que estão falando de outra história. E um texto também bem interessante, daqui a pouco a gente vai louvar aqui, está em Mateus 24:13. Olha o que diz lá. Mateus 24:13. Diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí o pastor prega esse versículo dizendo, olha, você que está desviado da igreja, você não perseverou. Você que saiu de debaixo da cobertura apostólica, você não perseverou. A Bíblia diz que para você obter de fato a salvação, você tem que perseverar até o fim. Aí ele vai misturando os versículos, né? Porque está escrito lá em Apocalipse, cuidado para que ninguém roube a tua. Assuntos totalmente diferentes. E está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar, permanecer até o fim será... Resumindo, ele já começa a condenar a metade da igreja, porque ele diz assim, se você não perseverar, você vai se perder. Aí o crente fica ali, tô frito, se eu sair da igreja eu vou para o inferno. Porque a palavra de Deus diz isso, né, irmão? A palavra de Deus diz que eu tenho que perseverar. Então, se eu desistir, eu vou para o inferno. Só que aqui, amados, não tem nada a ver com salvação eterna, porque o texto aqui estava falando das aflições daqueles dias, da grande tribulação, que de fato começou lá em volta do ano 64 depois de Cristo, e perdurou até o seu ápice, que foi no ano 70 com a queda do templo. Haveria de acontecer uma grande tribulação sobre aquele povo, quando os rebeldes, começaram a se rebelar contra Roma, não queriam mais pagar impostos, etc, etc. E aí começou a chamada guerra judaica. E houve uma perseguição tão grande, que começou lá em torno de 64,
E Jesus já estava alertando os seus discípulos, dizendo que ele iria dar uma salvação àqueles que seguissem o caminho do Senhor. Aqueles que de fato fossem aconselhados por Deus iriam obter livramento. E se você pegar alguns versículos anteriores a esse, você vai ver aqui no versículo 8, por exemplo: mas todas estas coisas são os princípios de dores, então hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Ó, então não está falando de salvação eterna. Jesus estava falando de um povo que iria ser mortos a fio da espada. Matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gerações, de todos os povos, ou todas as gentes, por causa do meu nome. Aí disse Jesus: nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão, ou trairão-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Versículo 11: surgirão muitos falsos profetas e enganadores que enganarão a muitos. Versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas se esfriará. Versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Da morte, dos aborrecimentos, das perseguições. Está vendo? Aí no versículo 14: então este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. O fim de quê? Daquela perseguição, o fim da grande tribulação. Aí vem o versículo 15: quando, pois, virdes a abominação e desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. O problema é que as pessoas leem e não entendem. Então os que estiverem na Judéia, quem aqui está na Judéia? Então não se aplica a nós. Então os que estiverem na Judéia, fuge para os montes, e aqueles que estiverem sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. E aí ele continua dizendo: ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga, não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja, tinha a ver com a fuga dos judeus. Orai para que na vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque sábado os portões de Jerusalém ficavam cercados, então eles não podiam fugir, e no inverno, naturalmente muito frio, ninguém queria sair de casa. Então ele disse: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá uma tão grande aflição que nunca houve desde o princípio do mundo até agora, aquele tempo que iria acontecer. E ele vai dizer assim, ó: nem tampouco haverá jamais. Então ele não disse que o mundo, o cosmos ia acabar, porque ele disse que não ia haver mais aquela grande tribulação. Então é sobre esse assunto, amados, que está o versículo 13: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então olha o perigo de você pegar um versículo solto no meio da Bíblia. Quem já fez isso aqui? Eu já fiz isso, né? Aqui, ó, eu já fiz isso. Quem já fez? Olha lá, ó. Acordar de manhã, botar a mão em cima da Bíblia. Senhor, oh glória, Senhor, me deu uma palavra para esse dia, Senhor. Senhor, me deu uma palavra. Aí ele já vai de treta no meio da Bíblia para abrir lá em um provérbio, em um salmo. Ele é sabido, né? Me deu uma palavra. Aí ele vai. Aí, ei, eu dizia até assim, ó. Onde eu bater o olho é Deus falando comigo. Onde eu bater o olho é Deus falando comigo. Eu dizia assim, ó. Onde eu bater o olho é Deus falando comigo. Aí eu bati o olho lá, tinha um provérbio, né? Aí de repente um provérbio, um salmo, ele tem a parte A, a parte B. E geralmente a parte A começa com conselho e a parte B começa com, termina, né? Com puxão de orelha. Aí você escolhia a parte que você queria, né? Ó, o Senhor diz assim, olha: o justo romperá com uma aurora. Aí, mas o Senhor também diz na parte B: mas o ímpio será disciplinado. Ó Senhor, eu fico com a parte A. A parte B eu deixo pra Janda, que é rebelde. É assim? É a caixinha de promessa.
Agora eu quero ver o camarada abrir a Bíblia, cair lá no texto de Mateus, que diz assim, ó: hoje mesmo pedirá tua alma. Está repreendido. Ou ele abrir lá e dizer assim, ó: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, Senhor, tu já quer me levar, Senhor? Não, Senhor, não estou com pressa não. É assim. Então, meus irmãos, isso é um perigo, você pegar a Bíblia e ler um texto isolado, porque você pode se embaraçar com o texto e ficar com aquilo na mente. Rapaz, e não foi ninguém que Deus usou não, foi o próprio Espírito Santo, porque quando eu abri a Bíblia, caiu naquele lugar. Tem uma congregação religiosa, a do Véu, que eles ministram assim: o pastor não prepara o sermão, não estuda nada, simplesmente eles chegam lá de manhã, faz uma oração e diz assim: vamos ver quem é que Deus vai usar hoje. Aí alguém vai se prontifica, e aí o camarada vai para lá, para o tal do púlpito, sem nem ter lido o texto. A Bíblia está lá, eles oram para que Deus dê a revelação da palavra, e eles vão lá e abrem. Aí o obreiro bate o olho, no que caiu eles dizem que é Deus revelando. Agora imagina a confusão. Se o próprio Jesus parava, sentava, explicava, orientava, como é que eu vou abrir a Bíblia aqui sem nem ter lido o texto e dizer: irmão, Deus me deu uma palavra hoje aqui, viu, irmão? Está escrito que o lago de fogo está preparado para nós. Misericórdia! Então, irmãos, é essa reflexão que eu quero deixar aqui, para que vocês entendam que nem sempre, quando a Bíblia fala de salvação, está se referindo à vida eterna. E aí eu poderia entrar em outros textos que não tenho condição agora. Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Paulo está dizendo que a salvação não vem da lei, vem da graça por meio da fé. Não se aplica a salvação eterna, mas assim o conceito da revelação de Deus por meio de Cristo Jesus. Amém?